Então, para dar continuidade ao estudo das artes, a gente vai, nessa aula, falar um pouco sobre a arte bizantina, românica e concluímos na gótica. Então, para a gente entender um pouquinho melhor a arte bizantina, a gente precisa saber da divisão que teve no final do período da Roma Antiga e que vai caracterizar o acontecimento da divisão em Roma Ocidental e Roma Oriental. Na época, a Roma Ocidental ela foi cada vez mais enfraquecendo porque sofria invasões por povos bárbaros e a Roma Oriental ela ia se tornando cada vez mais rica. Inicialmente, essa divisão se deu quando Constantino transferiu a capital para Bizâncio, que mais tarde se chamaria Constantinopla, né, por causa de seu nome, e isso se tornou um centro de difusão de cultura nesse período. É importante a gente saber que a arte bizantina, ela sofreu influência de Roma, de Grécia e também de algumas civilizações orientais. E se caracteriza principalmente por ser uma arte cristã, que era utilizada para ilustrar e desenvolver a liturgia. O que significa isso? Ela era utilizada para mostrar a vida e os acontecimentos referentes à vida de Jesus Cristo. A expansão da arte nessa época ela se deu fortemente por influência político-religiosa, já que o imperador, na época, ele exercia tanto um poder de autoridade religiosa quanto de autoridade política, que na época era dado como o César-papismo, que era César de imperador e papa como um líder religioso. E aí, essa arte bizantina, ela teve o seu apogeu, ela teve sua era de ouro no século VI, que foi quando Justiniano estava no poder. Só que teve um grande fator que dificultou o desenvolvimento e a expansão da arte bizantina, que foi o período da iconoclastia, que foi quando as imagens santas eram destruídas, porque tinham desavenças entre clero e autoridades que meio que interpretavam a Bíblia de uma forma diferente. Com isso, teve esse período que foi de destruição de imagens santas. Só que, assim, a iconoclastia não foi um fator que bloqueou totalmente o desenvolvimento da arte bizantina. Depois da iconoclastia, teve um período que, após isso, houve uma nova oxigenação da arte, que aí deu para se desenvolveram algumas coisas. Para começar a falar da arte bizantina, a gente tem que falar um pouco da arquitetura. A gente conhece muito bem o desenvolvimento das igrejas como sendo obras arquitetônicas muito bem trabalhadas e bonitas. Essas igrejas eram construídas para serem muito grandes e muito espaçosas, devido à quantidade de pessoas que se localizavam dentro delas para poder praticar sua religião. A gente observa muito bem a utilização de cúpulas, como a gente pode ver essa cúpula aqui em cima, e também essa aqui é uma visualização de dentro, né, da igreja de Santa Sofia. Essa utilização de cúpulas, ela era bem presente. Essas cúpulas eram trabalhadas e decoradas com revestimento de ouro, só que esse revestimento foi se perdendo com o tempo. Em alguns momentos se desenvolveu esse estilo sincrético, por exemplo, quando foram construídas algumas outras igrejas, não essa de Santa Sofia, mas algumas outras igrejas pegaram mais uma influência de arquitetura latina, de arquitetura grega, essas coisas. E aí, se vocês observarem, como eu havia mencionado, essas cúpulas aqui que eu estou mostrando no mouse, elas ficavam sobre grandes colunas, né, para poder serem apoiadas, e ficava um grande espaço embaixo dessas cúpulas. E se vocês observarem também, nessa cúpula menorzinha, a de cima, a gente tem essas janelas que serviam para iluminação, a luz entrava por esse lugar para poder iluminar o seu ambiente, e quando a luz refletia no ouro, refletia nos afrescos, dava essa ideia de que o centro da igreja era iluminado, o centro da igreja representava mais a luz divina e tal. E aqui em cima, essas janelinhas também, quando você coloca uma do lado da outra, você de dentro percebe essa cúpula menorzinha, essa cúpula de cima, como se ela estivesse levitando. Você não percebe tanto as divisões, né, entre cada janela, o espaço entre cada janela, e aí dá essa ideia de que ela está levitando. As igrejas eram construídas, né, em sua grande maioria, baseadas nessa planta de cruz grega. A pintura e escultura bizantinas, como eu falei para vocês, ela não se desenvolveu tanto por causa do período da iconoclastia. Mas o que é que a gente vai estudar quando a gente fala de pintura e escultura? Os ícones e afrescos e as esculturas em baixo relevo de marfim. Eu estou mostrando aqui para vocês é um exemplo de escultura. Nessa época não se desenvolveu muito a escultura porque, como era dada uma atenção maior para a construção de igrejas, a arquitetura meio que ficou dependente dessas igrejas. Então, a arquitetura era utilizada mais para poder enfeitar o interior das igrejas. Como a gente vai estudar também, né, nos períodos artísticos posteriores, tinha muito esse dependimento
na arte ao redor da igreja. E aí era utilizada esse tipo de arquitetura, que era uma arquitetura em relevo, em baixo relevo, que era chamado de marfim barberini. E aí representava cenas de vida, de anjo, do cotidiano e tal. E tinha muita representação da figura do imperador, que ele era tanto uma autoridade religiosa quanto uma autoridade política. Falando um pouco mais das pinturas, que se representavam por ícones e afrescos, elas eram dadas, né, com figuras frontais, simétricas e verticais. Essas figuras sendo mais frontais e verticais, olhando para cima normalmente, elas davam um ar de respeito. Se vocês lembrarem, lá no Egito Antigo, quando tinha a lei do frontalismo, a lei da frontalidade, a figura dos faraós frontalizada e parada denotava esse ar de respeito, esse ar de poder. E aí, se vocês forem trazer também aqui para a arte bizantina, essa frontalidade também representava a mesma coisa, já que nas igrejas eram dadas a história de Jesus, mas também a representação do imperador. E tudo isso, para quem estava dentro da igreja, tinha um objetivo de representar um respeito, né? Um poderio. E aí, como eu falei para vocês, tem esse número reduzido de obras por causa da iconoclastia, e também, como eu já havia falado, a maioria das pinturas e esculturas, elas eram utilizadas para enfeitar o interior das igrejas. E falando um pouquinho do mosaico, né, que o mosaico é um dos grandes definidores do que a gente conhece pela arte bizantina, esses mosaicos, eles eram feitos em paredes onde tinha um desenho pré-definido, e aí colocava uma argamassa, alguma coisa, ou algum material, e aí você ia colando pedras coloridas com esse desenho já pré-definido, para poder simbolizar o seu desenho. E no final era feita uma solução de cal, areia e óleo, e era passada por cima dessas pedrinhas para elas poderem se fixarem melhor e o espaço entre elas poder ser preenchido. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse é um exemplo de pintura, né? Esse também é conhecido o ícone, que eu falei para vocês da iconoclastia. Esse era um exemplo de ícone. Os ícones eram pequenas pinturas portáteis que as pessoas ficavam com ela. Essa aqui representava, né, a Virgem Maria e o Menino Jesus. E aqui os anjos. E quando vocês percebem, o que a gente vê muito na arte bizantina, tanto na pintura quanto no mosaico, é a existência das auréolas. As auréolas, vocês devem imaginar que servia para representar a santidade, ou então o poder do rei, que é justamente na época que se tinha o Césaropapismo. Aqui, na figura da Virgem Maria, para representar a santidade, aqui na figura do Menino Jesus, para representar a santidade, em alguns momentos também isso era utilizado para representar o poder do rei, porque ele era tido como um rei, né? Jesus era tido como um rei. Já um mosaico, que a mesma coisa acontecia. A Virgem Maria aqui no meio, com a sua auréola, o Menino Jesus também com a sua auréola, e aqui o imperador e a imperatriz, com sua auréola também para denotar esse poder tanto religioso quanto político. E se vocês prestarem atenção, uma cor que era muito utilizada na arte bizantina era o amarelo, o dourado, que é a cor do ouro mesmo, né? Que é uma forma de representar a riqueza mesmo, propriamente dita. E agora, para falar um pouquinho sobre a arte românica, a gente precisa falar da igreja, porque tanto a arte românica como a arte gótica, que é que eu vou falar daqui a pouco, são períodos artísticos que se deram durante a Idade Média, e a gente sabe que na Idade Média o poder estava totalmente concentrado nas mãos da igreja. Essa arte ela se iniciou na Europa Ocidental entre os séculos XI e XIII. Esse período, que era demarcado pelo feudalismo, ele se deu como um período de paz, porque antes disso a gente tinha um poder muito descentralizado, e aí a gente tinha muitas guerras e muitas brigas entre os povoados. Só que com o acontecimento dessas guerras, é como se as pessoas elas começassem a precisar de uma ideia de proteção. E essa ideia de proteção se deu com o surgimento dos feudos, em que eles foram se unindo para poder gerar essa ideia de que eu estou sob seu poder, você me protege e eu faço algumas coisas em troca, eu produzo para você ou alguma coisa do tipo. E no final isso vai gerar o absolutismo, que é o que a gente conhece da monarquia e tal, que eram poderes mais centralizados, né, na mão de um rei, e que esse rei devia proteger seu povo. Esse período de paz que eu mencionei gerou um clima favorável para essa renovação das manifestações artísticas. E essas manifestações a gente observa principalmente no desenvolvimento das igrejas, já que, como eu mencionei, a Idade Média tem esse poder da igreja, esse poder exacerbado da igreja, a gente vai observar tanto a arquitetura como pintura e escultura meio que girando ao redor da construção dessas igrejas.
Essas igrejas eram tidas como fortalezas de Deus, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre como era a parte arquitetônica, mas só para iniciar, eram fortalezas de Deus, porque era uma obra, né, uma grande obra, e que tinha paredes muito grossas para poder gerar essa fortaleza. E os traços arquitetônicos da época, eles eram característicos, porém, a depender um pouco da sua região, eles podiam variar. Gente, e antes de passar, eu queria dizer para vocês que esse nome arte românica, ele vem de um termo que era utilizado na época, que era romanço, que era para quando você falava de Roma, mas quando você falava que Roma pegou uma influência dos povos bárbaros. É como se a gente fosse falar hoje em dia que arte românica significa a arte de Roma com influência germânica, arte românica. E aí, falando da arquitetura, essa arquitetura, ela tem essa inspiração na arquitetura romana quando a gente percebe o uso do arco semilunar e da abóbada de canhão e arestas. Eu vou mostrar para vocês depois o que é melhorzinho as abóbadas. Mas os arcos é o que vocês conseguem ver em toda a arte. Ó. Vocês veem um arco, aqui outro arco. Os muros, eles eram bem potentes, eles eram muito grossos, que era para demonstrar essa fortaleza, esse poder de proteção. As abóbadas elas foram utilizadas para substituir o telhado das basílicas, mas eu não quero que vocês tenham essa impressão de que toda basílica tinha um telhado reto. Algumas basílicas tinham sim um telhado que era como se fosse uma abóbada. Mas, de um modo geral, a abóbada foi utilizada para substituir aquele telhado mais reto, que normalmente era utilizado nas basílicas. Os pilares eram bastante maciços. Eu quero que vocês tenham essa ideia na cabeça, que era uma arquitetura bem robusta. Dentro das igrejas tinham poucas aberturas, por isso que às vezes é mencionado que dentro dessas igrejas tinham muito esse opressivo. E as torres que ficavam entre as naves, ó, as naves são esses espaços aqui, nave central, aí as naves laterais, ó, e aí as torres ficavam no meio. Essa aqui é a torre, uma torre também. E os arcos formados por 180 graus que eu já mostrei para vocês. Pronto, e agora eu vou explicar um pouquinho para vocês o contexto das abóbadas. Essa abóbada de canhão, ela era muito utilizada na Roma Antiga e ela foi um pouquinho utilizada também aqui na arte românica. Só que na Roma Antiga, o material que era feito para construir essas abóbadas, né, o teto das obras arquitetônicas, era um material menos resistente. Normalmente era utilizada madeira. E aí essa madeira, ela facilitava muito o surgimento de incêndios. Aqui nessa época eram utilizadas pedras, o que conferiu um pouco mais de resistência. Porém, essas pedras, por elas não terem nada apoiando no meio, o que apoiava era aqui desse lado e aqui desse lado, isso podia facilitar o acontecimento de desabamentos. É por isso que se desenvolveu a abóbada de arestas, que é como se fosse duas abóbadas cruzadas perpendicularmente. Aqui, ó. Que aí deu um pouco mais de resistência para a construção dessas abóbadas. A arquitetura da época eram essas obras monumentais e tal, que tinham esses capitéis, que os capitéis são as colunas, e esses portais. A escultura, como eu mencionei um pouquinho na arte bizantina, aqui também ela vai ser utilizada mais para poder ornamentar o interior dessas igrejas. Não é uma escultura muito independente, ela é integrada realmente à arquitetura, e elas eram utilizadas para narrar acontecimentos, passagens bíblicas ou algumas cenas. E é importante vocês saberem aqui, tanto na escultura quanto na pintura, essa utilização para poder narrar eventos bíblicos é porque, na época, a maioria da população não sabia ler. Então, a população tinha que ter conhecimento dos eventos bíblicos de alguma forma. Então, por isso, eram utilizadas a escultura e a pintura. Essas estátuas colunas eram as colunas, né, que ficavam segurando, por exemplo, as abóbadas. E, como eu falei, ela tinha essa função didática, porque as pessoas não sabiam ler. As pinturas, na época da arte românica, elas tiveram expressão, só que não foi uma expressão tão grande. Elas eram utilizadas como murais, né, nas abóbadas, em toda a catedral, para poder simbolizar esses eventos bíblicos, e aí elas se davam por demonstrar a vida de santos, a vida de mártires, e isso era utilizado para poder, tanto para ensinar, quanto para aumentar a fé, para dar fé às pessoas. E é importante a gente ressaltar um pouquinho também o surgimento das iluminuras, que eram como se fossem livros, na época, né? É a primeira manifestação artística que a gente tem propriamente de livros, e eles eram utilizados para narrar eventos bíblicos e tal, só que as páginas, entre aspas, que eram utilizadas como materiais bem ornamentais, bem enfeitados e bem bonitos. Aqui, ó, exemplos. E uma coisinha que eu queria falar para vocês sobre a pintura da época é que, se vocês prestarem atenção aqui, nessa obra, a gente tem a Virgem Maria segurando o menino Jesus,
e a gente tem pessoas ao seu lado. Como na época a igreja ela estava a serviço da explicação e da utilização da fé, vocês percebem que aqui o menino Jesus, ele mesmo sendo criança, né, mesmo sendo o menino Jesus, ele está maior do que as pessoas adultas. E isso era para demonstrar realmente o poder da religião e o poder que Jesus tinha na vida dessas pessoas. Colocava-se Jesus no centro e tinha essa representação um pouco dismórfica, que era ele maior do que as pessoas ao seu redor. E para concluir, a gente vai falar um pouquinho da arte gótica, que surgiu na Europa, principalmente na França, e ela se deu no período da Baixa Idade Média, que, como eu havia mencionado para vocês, a Idade Média ela era demarcada basicamente por essas duas manifestações artísticas, a arte românica e a arte gótica. Mas, assim, teve um momento que as duas coexistiram. Não foi uma substituição total de uma para outra. Teve um momento em que a arte gótica começava a surgir e a arte românica ainda existia, porém ela foi começando a ser menos utilizada. Essa arte gótica ela é marcada pelo desenvolvimento francês e uma crise no sistema feudal, que foi quando começou a surgir as primeiras monarquias absolutistas. E aqui, além do desenvolvimento do aspecto religioso, se demonstra muito o desenvolvimento das cidades, porque nessa época, né, no surgimento da arte gótica, as cidades elas foram se desenvolvendo e aí meio que cada catedral, cada igreja, ela demarcava o poder da cidade. Por isso que havia essa competição entre as cidades de qual tinha a igreja mais bonita. Normalmente, nessas catedrais eram utilizadas 3 portais ou 3 naves, né? Que é a nave principal e as 2 naves laterais. Porém, eu não quero que vocês tenham isso como uma regra, porque em algumas eram utilizadas 5 naves, em outras eram utilizadas 7 e até 9. Mas o padrão de utilização era de 3 naves, de 3 portais. E é muito importante a gente ressaltar que a maioria das obras arquitetônicas dessa época, elas eram muito altas, elas tinham essa verticalidade excessiva e elas estavam sempre apontando para cima, né? Que era na crença de que o Deus vive no plano superior e quanto mais alto você está, mais alto você alcança esse Deus. E aqui é uma rosácea, né? Que eram muito utilizadas na época, que eram vitrais que ficavam nas paredes das igrejas e muitos dessas rosáceas, muitos desses vitrais, eles também tinham manifestações litúrgicas. Eles mostravam os acontecimentos da Bíblia, porque as pessoas na época também não sabiam ler. Aqui eu mostrando para vocês uma rosácea. Essa rosácea ela era muito utilizada porque, como eu mencionei, a parede ela foi ficando cada vez mais fina, cada vez mais delgada. E aí eles colocavam essas rosáceas porque quando a luz passava, ela iluminava dentro. E esses vitrais, eles eram bem coloridos. E aí vocês conseguem imaginar que quando a luz passava por esses vitrais coloridos, dava uma luz muito bonita para dentro. E isso meio que demonstrava uma espiritualidade para o local. Tinham também a utilização de arcos góticos ou ogivas, que um pouco diferente dos arcos que eram utilizados na Roma, esses arcos eles tinham essa ponta, ó, é como se fosse uma ponta de bala. Aqui tem também, ó, eles não eram totalmente redondos. E aí, como eu falei, esses vitrais eram utilizados, né, para demonstrar essa luminosidade que davam um sentimento de espiritualidade em êxtase. Eu estou mostrando para vocês os exemplos de algumas, ó. Essa aqui vocês conseguem prestar atenção que tem 5 naves. Aqui é o arco em ogiva, né, que tem essa ponta. É como se fosse mesmo a ponta de uma bala. E vocês observam no centro da imagem que tem-se esculturas. As esculturas na época, elas também não eram tão independentes. Elas eram utilizadas mais no contexto para poder valorizar os interiores das igrejas. E as estátuas, elas eram alongadas e paradas e demonstravam muito essa verticalidade. E para concluir, o período também não teve tanto desenvolvimento de pintura, quanto posteriormente vai se dar a pintura que surge no renascentismo. Mas o que a gente tem de manifestação de pintura na época demonstrava essa leveza e pureza, né? Demonstrava essa religiosidade que buscava emocionar o espectador, que buscava emocionar quem estava na igreja. As cores utilizadas eram claras, começou-se a utilizar um pouco mais do naturalismo para representar eventos da natureza, do cotidiano. Anjos também eram representados aqui nessas pinturas como seres humanos. Tinha essa linguagem de cores. E aí eu ressaltei 2 pintores, que são Giotto e Giovanni, que as principais contribuições deles foram eles começaram a representar os anjos, né, de uma forma mais humanizada, não tão divina, mais humanizada. E se vocês prestarem atenção nessas 2 obras, elas trazem uma ideia de perspectiva de fundo.
ela não é uma perspectiva ainda que se deu como no renascentismo, quando você realmente conseguia ver todo o contraste do fundo. Mas você consegue perceber que lá atrás, ó, tem uma árvore um pouco menor, tem essa demarcação do céu para a montanha. Aqui atrás também, ó, as árvores são menores do que aqui na frente. Tem cianjos no meio. Não é uma perspectiva ainda 100% realizada, mas já é um esboço do que a gente vai ter, que vai surgir depois no renascentismo, da perspectiva como a gente conhece, e também do tridimensionalismo. E aí, como eu mencionei, para os santos agora era dado uma visualização mais humanizada, né? E isso a gente vai ver muito no renascentismo.